Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao estudo de Gênesis, capítulo 4. Vamos então fazer a leitura aí de alguns versículos desse capítulo, a partir do versículo 8. Falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao estudo no versículo 8, no capítulo 4. E o versículo traz para nós o seguinte: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E falou Caim com seu irmão Abel. Então, nós trabalhamos esse assunto na reunião anterior. Vamos só dar uma passada rápida aí, para nós estarmos situados no texto. Essa conversa aqui é a conversa entre o subconsciente, que é o nosso plano instintivo, automático, vivenciado nos milênios, e Abel, que representa o superconsciente, as novas ideias, o espiritismo, o evangelho, que é aquela tentativa de mais alto, para que nós possamos romper com os laços do passado, sairmos dessa experiência repetitiva de várias existências análogas, muito parecidas, e avançarmos no campo do progresso. Então, a ordem como é que Caim fala com Abel aí no campo interior. Nós estamos trabalhando aqui com símbolos, certo? Caim representa o subconsciente, Abel o superconsciente. Como é que o subconsciente dialoga com o superconsciente, ou o homem velho com o homem novo? É pelas emersões, através dos reflexos, por exemplo. O reflexo, nós vemos um quadro, esse quadro promove um reflexo, o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia. Então, como nós estamos já imbuídos de uma nova proposta moralizadora no bom sentido, então quando a ideia surge, nós vamos passar a ideia pelo crivo da vigilância, pelo crivo do bom senso, pelo crivo daquilo que é útil, é bom, é verdadeiro, para ver se está de acordo com o que nós estamos estudando, para que haja progresso. Então, nessa nova dimensão que estamos trabalhando, o Caim vai emergir, mas o Abel vai assumir o controle. O homem novo vai assumir o controle. Como? Praticando virtudes. No terreno prático. Então, não ficarmos aqui no campo místico. Praticando virtudes, que resume a prática do bem, né? Quando nós falamos em prática do bem, prática da caridade, estamos falando em praticar as virtudes.
Porque se eu faço bem à caridade de forma automática, eu só estou granjeando amigos. Mas eu não estou praticando a caridade interior, que é a vivência das virtudes. E pelo combate às imperfeições, senão aí não existe evolução. Por isso que muitos de nós, muitos espíritas, chegam no mundo espiritual sem luz. Porque nós acabamos por abordar o espiritismo da mesma forma como abordávamos as religiões tradicionais de onde viemos. Separávamos a prática do dia a dia da religião. E nós não podemos mais fazer isso como espíritas, não podemos mais separar o que fazemos no dia do que fazemos aqui na casa espírita. Por isso é que existem as dificuldades Eu sempre volto nesse assunto. Porque aqui, nosso trabalho aqui é o mediúnico. Por isso que tem muita dificuldade dos médicos serem disciplinados. Observar a pontualidade, a assiduidade. Por quê? Porque na sua vida diária não tem praticado a pontualidade, a assiduidade, o comprometimento com os compromissos, comprometimento com a ideia espírita, não com os compromissos. E tem os que se entregam aos compromissos e encontram nessa entrega a desculpa para não serem diligentes no trabalho, na vivência espírita. Certo? Então é preciso mudança de paradigma. Nós estamos trabalhando aqui com mudança de paradigma. Certo? Porque nós assumimos as tarefas na casa espírita, vamos sofrer pressão do mundo, mas é um mundo que precisa do exemplo de fidelidade, comprometimento, para que o mundo lá fora veja que existe algo além da matéria. Eventualmente, nós vamos ser chamados até de preguiçosos pelos materialistas. Não nos entregarmos mais a uma determinada ambição. Vamos seja, já fui chamado de preguiçoso. Então, mas essas são coisas que nós temos que administrar na vida, entendeu? Administrar na vida. Né? Então é isso. Então o Abel é que tem que se impor, porque o mundo está como está, porque o Caim é que se impõe. O Caim é que tem esse imposto. As imperfeições que nos associam aos espíritos imperfeitos desencarnados, aos espíritos maus desencarnados. Uns sobre os outros incessantemente reagem e o mundo vai permanecendo no aparente caos. Aparente caos, certo? E aqui eu estou lembrando exatamente, então, não é bem uma crítica que fala no livro dos Espíritos, que os maus são ousados, sim, os bons, uma coisa assim, que entra aqui nesse comportamento aqui do Abel também, né? Sim. Por que o mal prevalece? Por causa da apatia dos bons. Né? A apatia dos bons na prática diária. Em nós impormos as virtudes, né? Como Jesus fazia. Como Jesus fazia. Porque, mesmo vale pra gente no individual também, a apatia nossa. Porque mesmo no meio espírita, há aqueles que consideraram Jesus megalomaníaco,
Médium megalomaníaco. Meio espírito? Não vou falar nome aqui por causa, bem, né? mas Depois a pessoa saiu do espiritismo, entendeu? bom. Mas considerava médium histérico e megalomaníaco. Então, para você ver como que é difícil, como que uma pessoa como Jesus é desafiadora para nós. Desafiadora. Ele rompe com os padrões que nós consideramos normais no mundo. Então aí é uma inversão de comando, porque o subconsciente não pode mais ditar normas na nossa vida, porque senão nós vamos nos arrumar confusão, complicação na existência. Se nós cedemos aos impulsos mais primários, que ainda eclodem, ainda afloram em determinadas situações. Porque o Caim comanda no mundo de... Quem comanda no mundo de expiação e prova é o Caim. Subconsciente, instinto. A beligerância, a violência, a ganância, a lei do mais forte. Tudo isso caracteriza o mundo de expiações e provas, como o nosso. O campo econômico aí predomina a lei do mais forte, que é a somatória dos indivíduos que querem continuar na supremacia. E sucedeu que, estando eles no campo, o campo é na encarnação. O campo é a vida. O campo tem a terra, né? A terra do coração, tem o solo planetário, que é onde nós vamos edificar aquilo que a terra do coração busca, aquilo que nós já estamos buscando, ou continuamos buscando. Evidentemente que a nossa busca hoje é, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais vai ser acrescentado. Tem termos materiais, não vai faltar o pão, não vai faltar o recurso financeiro, para quem se entrega aí ao trabalho, mas tem que estar no trabalho, certo? Paulo, por exemplo, não abandonou o trabalho. Paulo abandonou o trabalho de rabino, que não mais era compatível com a nova filosofia de vida, o que representa a força de caráter desse espírito, força moral desse espírito, que era como o cargo que ele tinha equivalia ao cargo de um ministro do Supremo Tribunal Federal hoje. Ele abriu mão das regalias e tornou-se um tecelão, consertador de sapato, calçado, tapete. Não é pouca coisa. Marginalizado pelos seus. Marginalizado. Chamado de louco. A família não. Talvez de preguiçoso também, por alguém que falta de ambição, e por aí vai, certo? Mas ele percebeu que não dava mais para conciliar. Como que ele ia conciliar a crença, segundo um enviado, que não era aceito pelo Sinédrio? Como que ele ia conciliar isso no acho que ele até judaísmo? fez um movimento correto e difícil, né? Ou seja, ele tentou buscar os seus para as ideias dele. Não deu certo. Não querem. Tchau, fiquem aí. E mesmo mesmo dentro da igreja da Casa do Caminho,
Sim. E ele percebeu a estratificação, ali o marasmo, vamos colocar assim, e foi buscar os gentios, porque ali ele viu também que não ia conseguir, que a casa do caminho estava se judaizando lentamente, retornando para o seio o casamento com o judaísmo. Ele percebeu o movimento e viu que ele tinha que... Paulo é fundamental. Paulo é fundamental. Se não fosse as cartas. É. E sucedeu que, estando eles no campo, na encarnação, perante a prova, o campo, né? No sentido mais básico, o campo é a nossa mente, faixa de serviço. Pensamento e vida nós aprendemos como? Que nós estamos confinados entre a animalidade e a angelitude, entre o Caim e o Abel. O Emmanuel vai dizer mais ou menos assim: confinados entre a animalidade e a angelitude, entendemos a mente como sendo a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, a faixa de serviço. Então, o campo operacional básico é a mente. Porque da mente as coisas desaguam para o campo da vida. Como? Com projetos, com buscas. Quer dizer que nós não podemos buscar um bom emprego, um bom trabalho, um bom salário? Não, não estou falando isso não. Mas a questão é como nós buscamos, é o como estamos buscando, e não pode ser mais como usando os mesmos sentimentos do passado, certo? Já tem que haver aí uma busca seletiva, um propósito maior, não pode ser uma busca simplesmente egoística mais, e vai por aí, porque nós temos direito aos bens deste mundo, certo? Mas a busca não pode ser mais como uma busca na base da lei do mais forte, passando por cima, menosprezando as pessoas, e vai por aí. O feito tudo sempre com respeito, com honestidade, respeito à lei, a ética, os bons costumes, vai por aí fora, vai por aí. A análise mais superficial, né? Ela já é uma análise mais... Qualitativa, não pode mais ser como no padrão antigo, certo? Porque nós temos que estar imbuídos que esse trabalho que nós temos jeito de buscar, ele vai ser utilizado por nós para engrandecimento intelecto-moral. Intelecto-moral. E o engrandecimento moral é o engrandecimento virtuoso, pelas virtudes, que é o que qualificam, os espíritos. Quando nós vemos um espírito iluminado, aquela luz ali é a face visível das virtudes. Não é de outra coisa. Então, e sucedeu que estando eles no campo, então na encarnação, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então aqui nós vemos que o se levantar Caim contra o seu irmão Abel é a imposição no mundo interior do homem velho sobre o homem novo. Não é? Então alguém por exemplo, é chamado na juventude,
pela mediunidade, para o compromisso espírita assumido antes de reencarnar. A minha mediunidade eclode. Não é isso? A pessoa vai encaminhada para o centro espírita, e ali então vai buscar seu desenvolvimento mediúnico, o que não é incompatível com as necessidades da vida material. Mas aí a pessoa pode... Não, deixa primeiro eu me formar, conseguir um emprego, depois eu vou cuidar disso. Não precisa de ser... Dá para ser concomitantemente. Ou não dá? Essa exclusividade, né? Não, evidentemente que dá. É isso, uma coisa não impede a outra. O Chico, que tinha uma mediunidade, trabalhava 300 horas por dia. É, exatamente. Ele tinha o trabalho dele. É. Desde criança. Público, normal. Mas que tem muita gente que outro, tal. se esconde atrás desse... Tem isso não. Atrás disso. Acontece muito. A pessoa não quer, então ela se esconde atrás de um. É? Até porque as disciplinas e os estudos que o elemento vai realizar vão qualificar a experiência dele diária no mundo. Então ele vai ter uma vivência mais qualificada. Quando a gente abre mão dessa parte importante, para a qual nós nos preparamos no mundo espiritual, e acertamos um combinado para sermos chamados, consertamos um combinado para sermos chamados em tal época, certo? Sim, mesmo. Porque às vezes o elemento teria que renascer todo estropiado em função do passado. Então, ele feita a proposta do trabalho mediúnico. Então, você não precisa renascer todo amarrotado na Terra, não. Você vai renascer com a mediunidade, você vai trabalhar no campo mediúnico. Certo? Combinado? Combinado. Aí chega aqui e começa o subterfúgio. Então, aquele estudo espírita qualificado ia ser um fator de segurança na vida, que ia ajudá-lo nas relações interpessoais, ajudando-o a se proteger contra muita coisa do próprio eu interior que iria emergir, não vai acontecer. Então ele vai ficar entregue ao homem velho. Ao homem velho. O homem velho vai só crescendo. Então é na vida, é nesse momento. Às vezes aí o Caim se levanta contra o Abel, né? Ou então o elemento, tem esse exemplo no livro, não sei se é o Bem da Vida Eterna, né? Não sei qual livro que o camarada, ele ia herdar os 6 irmãos Sim. É o Bem da Vida Eterna? Eu não sei qual o nome, mas eu sei da história. Mensageiros? Não lembro. Aí ele, lá com 16 anos, né? Coincidente, foi até com a minha idade que eu fui chamado, foi até coincidente isso. E com 16 anos ele foi chamado lá, a mediunidade chamou, ele disse, não chamado não, ele foi, pelo menos isso. Aí parece que foi no psicólogo, o psicólogo não tirou desse caminho, falou que ele tinha que extravasar as energias sexuais dele para ele poder encontrar o equilíbrio e tal. Aí ele se perdeu no mundo, a partir daí. Abandonou os irmãos, acho que os mensageiros, se não me engano. Então são os exemplos aí que nós vamos tendo. Se levantou e matou. Então o Caim, o homem velho, naquele momento matou o homem novo. Estava ali para o próprio eu melhorado do indivíduo. Então ele ficou entregue aos
circunstâncias, entregue à lei natural de ação e reação, em que as próprias escolhas vão ser o remédio. Ele teria um remédio mais suave, os cuidados com os irmãos, com a mediunidade, seria bem mais suave. Aí ele optou por uma vida, a vida dos prazeres, e teve uma existência difícil. Não todos podem ver lá no livro. Quem já leu aí vai se lembrar da história. Então, se levantou Caim para matar o seu irmão e o matou, mas cada morte de uma pessoa representa a ressurreição dela no futuro. A volta, né? Nós mesmos aqui tivemos a oportunidade de, já temos tido essas informações, de ter conhecido Jesus lá no primeiro século. Nós já tivemos essas notícias aqui no trabalho mediúnico. Mas o que parece é que nós não quisemos seguir muito essa ideia. Nada, né? Muita gente está sendo bonzinho, não é isso? Exatamente. Eu falo muito. Covardia na realidade. Então, só o tempo, né? O tempo é que a dor foi fazendo o trabalho. Tem condenação. E nós levamos só 2.000 anos, né? Para hoje aqui estamos concordando mesmo, né? O Espírito falou conosco na reunião e nós viramos a chave tem 200 anos. Apenas. Você recorda disso? 200 anos que nós viramos a chavinha. Acabou de virar. Entendeu? Nós viramos a chavinha no século XIX. Então, até o século XVIII a gente estava com a chave virada para o outro lado. O Caim. No Caim. Exatamente. Dando prevalência para o Caim, né? Que é um homem velho. Agora, o Caim e o Abel, eles são irmãos, eles têm que viver na mesma casa, que é a casa mental. Para que lá mais à frente o Abel seja o nosso impulso automático. O Abel, Jesus, Consolador prometido, seja o nosso impulso automático no dia a dia. Aquele bom impulso que emerge primeiro. Nós já temos vários momentos da nossa vida em que o bom impulso emerge primeiro, mas de vez em quando o mal ainda põe suas caras, põe a cara para fora. Não é? Nas 24 horas do dia a gente já tem uma imersão de coisas boas, mas de vez em quando escapa alguma coisa. É o trabalho que ainda estamos fazendo. Então, quanto mais a gente se empenha nesse movimento, mais o saneamento vai ganhando terreno na nossa intimidade. Então, o Caim, agora, o Caim se levanta no nosso mundo interior contra o Abel, basicamente por um movimento, falta de humildade. Toda vez que falta humildade, o Caim sobressai. E a invigilância, né? E a falta de humildade. Quase que 100%. Então pode falar que é um orgulho também. Exatamente, falta de humildade. Egoísmo. Por isso que Jesus define lá a primeira virtude importante é a humildade. Bem-aventurados, pobres de espírito. É a humildade. É a primeira virtude para que as outras se desenvolvam, né? Porque a humildade define que eu estou tentando controlar o ego.
O ego representa a face do Caim que quer continuar. Em muita medida, essa face ainda continua, né, em muitos aspectos. E nós não temos como dar um salto no progresso, então é preciso ir contemporizando. E é o movimento natural das coisas. Contemporizando, sim, com esse... Não com o mal, mas a gente tem paciência conosco. Tem paciência. Não vamos sair chutando o balde, mas temos que ter paciência. Agora, quem é o... Nós já falamos aqui que o Caim representa o grupo da serpente, não é isso? Então, vamos lá, vamos estudar isso aí com mais... João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quem que é o nosso pai? Não, no plano mais prático das nossas existências, quem que é o nosso pai? Os desejos. Eu mesmo, Eu hein? mesmo. Eu sou filho das outras encarnações. Né? Então, meu pai sou eu mesmo. Somatório das personagens ali. As experiências, né? É. Somatório que nos colocaram aqui hoje. Aqui. Depois de muita... Vamos colocar assim, depois de muita cabeçada por aí afora, ao longo dos milênios, chegamos aqui hoje, século XXI. A gente tinha que esgotar, nós tínhamos que esgotar o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Isso. Tinha que esgotar. Sede de poder, de dominação. Por isso que nós viemos para um mundo de expiação e prova. Em degredo. Para esgotar a animalidade. Mas isso significa que a gente está em construção. Sim, claro. Esse eu ainda não é um eu. Mas nós já esgotamos isso. Tanto nós estamos buscando outra coisa. Se nós não tivéssemos esgotado, nós não estaríamos aqui hoje. Estaríamos aí no mundo, aí, perdidos aí no meio da massa. Perdido no meio da massa. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Então, desde lá o princípio, quando nós começamos a receber os contatos do Abel, quando nos trabalhos iniciais da razão, nós matamos o Abel. Desde o princípio. Lá atrás. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aprofundando mais, lá no Apocalipse 12:9. Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados por ele. Quem foi que escreveu o Apocalipse? João Evangelista. E nós lemos aqui qual que é o Evangelho? João Evangelista. Não tem um eco aí, não tem uma semelhança? Então, foi precipitado. Foi precipitado é o seguinte, foi lançado, né? O grande dragão. Aí nós podemos tratar da questão do exílio aqui na Terra. O grande dragão saiu do mundo de origem e veio para a Terra. O grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás,
Diabo e Satanás, que não são um personagem criado por Deus para praticar o mal de todo sempre. Não. O diabo e Satanás significam o opositor. O opositor do bem no mundo interior. No mundo interior. Aí, logicamente, que agregado ao opositor do mundo interior, temos os opositores do mundo exterior que estão desencarnados, que nós atraímos. Aí, eventualmente, algum vai manifestar aqui e falar que é o demônio, que é Satanás, certo? Para tentar continuar enganando. Mas a faceta da enganação é todos nós que não queremos praticar as leis divinas, os 10 mandamentos, por exemplo, e vão continuando praticando a mentira no mundo, dando campo à mentira. Assim como o Abel que foi morto exteriormente, mas não foi morto intrinsecamente, voltou pluralizado. Veio o Sete, depois veio Jesus, veio o Consolador. É o Abel. Numa condição própria da humanidade avançada. Se a antiga serpente, que é o Caim, se tornou um dragão, o Abel, que foi morto, que não morreu, hoje é o Consolador. Até porque a morte não existe. E uma ideia nobre, quando entra na nossa mente, não morre jamais. Ela vai só se expandir. Ideia nobre. Uma ideia boa, condizente com a sã doutrina. Não vai morrer jamais, vai só crescer. Ao passo que as ideias más, que crescem no nosso coração, vão nos levar para o sofrimento. Eu dou vazão para as ideias más, é você engolido pela roda das encarnações, engolido por essa ideia nefasta que eu alimentei. Você atropelado pelo carro da evolução com as suas rodas. Nós já estudamos aqui em Ezequiel. Ezequiel lá com visão das rodas dentro de rodas, o ciclo de evolução, o carro da evolução. Estudamos aqui quando no estudo do Apocalipse. E tem aqueles que pensam que ele viu uma nave espacial, um disco voador. Não, é um símbolo do carro da evolução, o carro do progresso. As rodas do ciclo de evolução. Alguém quer fazer comentário? Porque quando a gente mata alguém, quem morre somos nós, não é a pessoa que morreu. A pessoa que morreu desencarnou, vai para o mundo espiritual, vai continuar viva. Quem morre sou eu mesmo, que vou ter que depois reajustar, corrigir. Tá certo? Versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ainda é desaforado ainda, né, esse elemento aqui. É bem o ego que... É bem o ego que age dessa forma, arrogante. Então, e disse o Senhor a Caim, nós repetimos, para ficar bem claro para nós, que aqui é o diálogo consciencial. Disse o Senhor a Caim. É o diálogo no plano da consciência. Quando nós estamos lá com aquelas crises de consciência, vem os questionamentos, certo? Então, é esse diálogo aqui.
onde está Abel, teu irmão? Então, Caim e Abel vivem na mesma casa, nós já falamos aqui. E esse senhor aqui, o que disse a Caim, é o eu superior consciente. O eu superior consciente que nós já temos implantado na nossa casa mental, mas que ele luta com dificuldade para crescer. Luta com dificuldade para crescer. Porque a raiz do homem velho não está muito forte ainda. Aqui onde está Abel, teu irmão, não é uma prestação de contas, é um conflito de consciência. Tá? E ele disse, não sei. Aqui é a tentativa do escamotear a verdade. Tentativa de escamotear a verdade. Sair pela tangente, porque é verdade. O que é impossível em função da voz da consciência, é impossível escamotear a verdade. E a verdade já está instaurada. Pode levar 1, 2, 3, 4 encarnações para prevalecer, 1 milênio, 2, 3, 40 mil anos. Que é o que acontece com os exilados, por exemplo, uns 40 mil anos aí para que essa verdade volte a prevalecer. Venha a prevalecer, né? Porque ele não prevaleceu. Sou eu o guardador do meu irmão? Evidentemente, até no plano físico, o irmão mais velho é o guardador do irmão, logicamente que é. No plano do interior, o irmão mais velho é que vai recepcionar o irmão mais novo. É o Caim que vai recepcionar. Porque, bem ou mal, esse irmão mais novo que chega foi trabalho do Caim ao longo do tempo. Sim. Na base da pancada que levou e tal, mas ele abriu o terreno ali para a semente da bondade, do amor entrar. Então ele é o guardador, ele que vai manter o solo fértil, adubar, irrigar, para que aquela semente germine no campo da vida. E nós já estamos trabalhando nesse assunto, né? O progresso intelectual, ele vai fomentar o progresso moral. Então, nós podemos trabalhar o progresso intelectual como sendo o irmão mais velho, que vai, pela capacidade de identificar o bem e o mal, vai, já tendo nomeado todas as coisas, então ele vai acolher e dar prevalência pelo bem, pela bondade. Tá certo? E nós aqui estamos nesse trabalho de refinamento do entendimento do que é bem e do que é mal. Nós já sabemos identificar o bem e o mal. Nós agora estamos trabalhando no refinamento. E quanto mais a gente identifica o mal, mais esse entendimento vai avançando para a sutileza. Para a sutileza interior. O que é natural. Então a gente já começa primeiro combatendo ações, certo? Combatendo ações. Aí não vou mais falar mentira. Mas qual que é o propósito? É parar de pensar mentira. Não é? Então a gente começa primeiro parando de falar. Não vou falar bobagem. Não vou falar palavrão, por exemplo. O propósito é parar de pensar o palavrão. Mas não é só parar de pensar o palavrão. É chegar no que está por trás do palavrão, que é o sentimento. É o sentimento causal do palavrão. É isso aí que desmonta tudo, né? Aí a pessoa vai e desanima. Não, agora eu parei. É o sentimento. Como é que eu vou mudar esse sentimento?
Esse vai demorar, esse vai demorar. Na medida que você soltar um palavrão e aquilo começar a não te agradar mais, É, aí já começa um processo de você sim, ir largando aquilo. exatamente. Né? Tem como te Satisfazendo, dando alegria, faz na farra, na bagunça, igual a gente funciona. sai rindo e tal. Né? Na zombaria. Xinguei mesmo, xingo de novo, se for o caso, precisar, né? Isso é uma coisa que você fala, né? Que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da Não, boca. não, não, ao contrário. Não é o que sai, é o que entra. Isso mesmo. Que contamina. Não, não, é o que sai. É o que É É o o que que sai. sai, né? O que entra é para você analisar. Agora, se saiu, contaminou. Aí, É isso mesmo, é Isso isso mesmo. mesmo. Saiu, contaminou. Esse, Porque gerou hábito, gerou automatismo. E lesou alguém também, né? Muitas vezes. Não lesou porque o outro está sob a prova, o outro se depara com o instrumento da justiça, que ele merece. Sim, mas lesou. Não lesou. Ué. Ninguém tem capacidade de fazer o mal para o outro, Luiz. Eu sei disso, mas se eu dou um tiro na pessoa, Não lesou. Ué. não, ele vai morrer. Ele é vítima inocente? Não estou falando isso. Aquele que atirou, ele causou um dano na outra pessoa. Não, ele causou um dano em si mesmo. Sim. No outro, ele foi instrumento da justiça, Eu porque ele sei. tinha Mas pra ele, que levar não, o tiro. Assim, mal ser instrumento da justiça, ele causa Não um mal lesou. pra Você tem que cortar, você tem que trocar a palavra. ele causa um mal para ele Você mesmo. tem que. Não, ele causa o mal para si, Então, para ele não para o outro. Pois é, para ele. Isso. Você está falando que ele lesou ele mesmo. Isso. Sim, perfeito. Tá um problema de entendimento aqui, entendeu? É que você falou lesou o outro. É que você falou que lesou o outro. Você falou Você no lesou início um, tinha falado sim. o outro. É. De alguma É isso que eu maneira. tô falando. Não. Não pode usar essa palavra. Não. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Não, gente. Bom, então tá. Pera aí, vamos lá no Livro dos Espíritos. Não é isso. Não é O isso. outro acha que foi lesado, mas não foi. O outro acha que foi lesado, mas não foi, que é o que acontece aqui na reunião mediúnica. Todo mundo chega aqui e se acha que é vítima. Ah, ele me prejudicou, ele me lesou, mas não. Vamos voltar no passado e ver o que você fez. Aí ele vai ver que lá ele fez lá na Batalha Romana, com 10 mil ele fez a mesma coisa. Ele foi prejudicado uma vez, entre aspas, uma vez só, entendeu? Então ele tem 10 mil para ele resolver. Então 551, ó. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, que ele seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não permitiria. Quem lê a primeira vez acha que isso aqui está errado, não lê? Não acha? Não acha? Não é possível. Ele estuprou ali a criança ali, como é que não fez o mal? Não. A criança ali é um espírito imortal, está na fase infantil, mas lá, quando ele era lá um soldado romano, de outra forma, ele estuprava lá à vontade. Criança, não preocupava com isso, não. Será que isso aí é um mecanismo para que a gente possa mudar exatamente essa visão de você olhar para o outro com ódio, com raiva? Sim. Ué. É essa análise. Porque ninguém consegue fazer o mal para o próximo, faz o mal para si. Porque Deus não permite, a lei não permite. Se não tiver que Porque entende que o outro não veio para ser Não é Deus em instrumento. pessoa, O outro não veio para ser instrumento de justiça e nem o outro para coisa. É. Só que ele é aproveitado. estão É. lá para acertar as contas. Quem foi que está prejudicando é para ele não prejudicar. A oportunidade dele não fazer isso. Ah, mas ele está com tanto ódio que ele quer prejudicar. Aí ele não está lesando o outro, não, está lesando ele mesmo. Do ponto de vista humano, de quem não admite reencarnação, mortalidade, ele está prejudicando. Mas do ponto de vista divino, não tem prejuízo. Até a fala nossa tem que ser Porque diferente. todos nós aqui, amigos, nós temos aqui um treminhão de débito para resgatar, não é só um carrinho de mãozinho, não, de criança, não. Tudo é para aparar, né? Então nós estamos aparando pela misericórdia agora. Nós entramos agora na dinâmica de aparar pela misericórdia. Então, ninguém tem o poder de fazer o mal contra o próximo.
é uma lei da natureza. A gente vai ser usado como instrumento da justiça. É até pra gente pensar mais, tipo assim, se Deus é Deus, né? Onipresente, onisciente, abaixo dele vai fazer mal pro outro. Então que Deus é esse que o ser humano dá conta de fazer mal pro outro ser humano, ser criatura? A lei de Deus, Então ela é que Deus frouxo é esse? É porque Deus é onisciente e onipresente. Três coisas. Previdente Três Os. e providente. Três Os, é o quê? Previdente e providente. Não, ele é três Os. Onipresente. Onisciente. Onipresente E onipotente. e onipotente. É três Então, ele tem um controle total e absoluto, através das leis naturais. Certo? Então, quando eu firo alguém, eu estou ferindo a mim mesmo. O outro, eu estou impondo ao outro aquele remédio amargo dele ter que praticar humildade, paciência, compaixão, perdão, misericórdia. Agora, existe E se um grande revida, esse risco aí lasca também, de né? virar É? existe um grande risco aí de virar uma sucessão de... Sim. É o que acontece na Terra. Normalmente acontece. É o que mais São poucos acontece. que têm esse entendimento. Então, Aí o mal é o seu próprio remédio, mas vão. Na cadeia. a roda. Por Aí isso nós vai- estamos aqui até agora. É, Nós não aprendemos. uma roda aí de. E ele disse. Filhos, Então, nós somos guardadores, não é isso? O legado de Jesus está conosco hoje. Nós expulsamos Jesus da terra, agora nós estamos com o legado dele. A gente tem que se ocupar com o que a gente faz, né? Sim, Não é com o que o outro faz. Não, é com- a gente. o que a gente faz. Não precisa perder tempo de revidar nada, não. A própria lei, a lei do retorno para acertar as contas da pessoa. Exatamente. Até porque você não vai se comprometer, né? Então, você, tipo assim, você precisa ficar livre para não voltar mais, e não ter mais nada, para vazar. Aí você fica, assim, deixa que Deus cuida. Deixá-lo na ilusão, né? Vamos deixar na ilusão, que ela vai vazar assim, né? Vamos deixar. Vazar de estar com a pessoa ali, ó. Mais uma com a pessoa, ninguém merece. Não, isso acontece mesmo. Às vezes a pessoa. Não é sério, A pessoa, ninguém merece, não. a pessoa perdoa, a pessoa consegue. Ela vai embora, vai avante. Vai, ó, é a outra que fica aí. Aí depois ela vai, como ela vai avançar, vai evoluir, vai receber como filho, vai receber como esposa, como marido, como irmão, Vai que é ser para pai. ajudar a avançar, entendeu? Caminhos para Jesus. Vai lá no mundo para onde foi degradado, Vai para onde foi vai reencarnar lá como profeta, um missionário. Vai tomar umas Receber lambadinhas. umas pedradas. Vai tomar umas lambadinhas lá, mas é por amor, entendeu? É por amor. Igual o Cione. O Cione precisa. Tá rindo, né, Laura? Não, e Estevão, gente. Até chegar lá. Hein? O Estevão, né? Estevão. O que é aquilo? Estevão é muito evoluída. você está aprendendo. É. Misericórdia. Então, nós, né, sou eu o guardador do meu irmão? Somos. Nessa transição que nós estamos vivendo, nós somos guardadores do legado de Jesus. Mais do que o legado de Jesus, o legado do Consolador prometido. Que não é pouca Mais? coisa, Por que não. mais? É, porque nós estamos na esfera do Consolador A prometido. terceira revelação, né? É. Então, Os Espíritos não estão dizendo para nós aqui que nós estamos arando o terreno? Porque os espíritos superiores não merecem mais ficar arando terreno, gente. Quem tem que arar terreno é quem lá atrás destruiu o terreno. Encheu de cascalho, pedregulho, cacto, espinheiro. Ou não foi isso que nós fizemos? Mas nós estamos arando o terreno para a turma que vai consertar o mundo. Vamos colocar nesses termos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, né? Os trabalhadores da última hora, né? É, trabalhando da última hora. No 5, não sei, fala a respeito dos espíritas, né?
E nós Sim. estamos tendo o privilégio de receber tudo isso, né? Que nós Sim. temos, então. E nós não estamos recebendo informações muito claras. É. Acho que é um privilégio, né? É, Não é? Sei. muito bem, amigos. Então nós vamos deixar para a semana que vem a entrada no versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Que é quando a mensagem elevada entra, ela é a voz do sangue do irmão. Fica conosco para sempre. Semana que vem nós vamos estudar, entrar nesse Você fala aspecto. o quê? Que é a culpa? Tipo assim, remorso? Aí entra tudo. A voz do sangue, a voz do sangue de Jesus é o quê? É o amor, a bondade, o evangelho, É os o bons sangue de ensinamentos. Jesus. Isso é o sangue de Jesus, certo? O sangue que derramou na terra. Tá, ele sim. A bondade pura. Nossa, é maldade. O sangue dele foi a bondade pura. Cuida dele. O nosso foi da iniquidade.